Vamos dar sequência, então, à discussão sobre as medidas anunciadas pelo ministro da Justiça. O pacote de Sérgio Moro para o setor prevê alterações em 14 leis e o endurecimento de penas para o crime organizado, a corrupção e os delitos violentos. Vou citar aqui 3 pontos antes de passar a bola para o Trindade, que fala com a gente lá de Brasília. Vamos lá, em relação à prisão após condenação em segunda instância, a proposta formaliza em lei a jurisprudência atual do STF, que permite a prisão após a decisão em segundo grau. Quanto ao crime de caixa 2, a ideia é tipificá-lo com pena de 2 a 5 anos de prisão. O terceiro ponto, e aí talvez o mais polêmico deles, trata da legítima defesa no enfrentamento de policiais a suspeitos ou criminosos. A proposta é reduzir a pena ou deixar de aplicá-la se a ação policial decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Zé Maria Trindade, muito bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Quero ouvir de você, quero saber aí como é que o mundo político, primeiramente, Zé, reagiu, né, a esse pacote e se faz sentido essa preocupação aí de parte da população de que esse último ponto aí que eu me referi pode ser interpretado como uma permissão para que policiais matem em serviço. É uma discussão polêmica que vem dividindo opiniões, né, Zé? Bom dia. A tal licença para matar, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a maior parte das pessoas que eu ouvi gostou da proposta do ministro Sérgio Moro, ministro agora da Justiça e Segurança Pública. É uma grande novidade, segurança pública, né, preocupar o governo federal, porque segundo a Constituição e os costumes antigos são de que este é um assunto dos governadores. Edgar, eu diria o seguinte, pelo menos é muito honesto intelectualmente. Isso porque esses pontos foram discutidos à exaustão durante a campanha eleitoral e o fim foi a votação que elegeu o Jair Bolsonaro e esta ideia. Até, eu diria, alguns acharam o projeto até leve demais. Mas há críticas. A área assim, de direitos humanos diz que é uma licença para matar mesmo. Alguns setores dizem que é mais do mesmo. O deputado Alessandro Molon, do Rede do Rio de Janeiro, alerta que é a política de encarceramento. É uma defesa de que isso não adianta, que encher as cadeias não adianta, isso é um discurso. Na verdade, há divergências. Primeiro, eu diria que os pontos foram debatidos. E segundo, há novidades, sim. Eu vejo, Edgar, que os policiais estão impedidos de agir em certas condições. Um vídeo que viralizou aí de um policial de Minas Gerais sendo metralhado porque ele vacilou em atirar contra os bandidos. E aí os policiais de Minas dizem, depois do vídeo, de que os policiais estão assim, esperando o primeiro tiro para reagir e mesmo assim vão enfrentar o processo e tal. O presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, falou do tal ilicitude penal, né? Que é excluir o policial que esteja ali diante da violenta emoção ou diante do confronto, né, de qualquer possibilidade. E a novidade é que ele exclui também, em legítima defesa, pessoas que não sejam policiais, né? Exclui dessa possibilidade de processo. Por outro lado, um ponto que está sendo muito pouco falado é o seguinte: Jair Bolsonaro, através de decreto, né, flexibilizou para a posse de arma em casa. Mas esse projeto aí do ministro Sérgio Moro, ele aumenta as penas para crimes cometidos com arma de fogo, ou seja, as responsabilidades aumentam e muito ter uma arma de fogo em casa, porque as penas serão muito maiores. Então, há críticas, mas o apoio foi maior. Amanhã, o ministro vai se encontrar com os líderes dos partidos políticos e fazer aquele trabalho político ali na tentativa de aprovar o projeto. O mundo político não gostou deste rigor com o Caixa 2, ninguém falou, mas a gente vê que essa história de corrupção iniciar a cumprir a pena em regime fechado também desagradou. Como nada sai do Congresso como chega, haverá mudanças. O trabalho agora do ministro Sérgio Moro, e ele diz, olha, peguem leve nas críticas, sabe que será criticado, né? É de amenizar isso. Achei muito interessante também a história de punir economicamente.
Esta é a política moderna, né? De fazer um cerco econômico nos grupos organizados. E, por outro lado, o crime organizado. E, por outro lado, é muito eficiente também a história de separar e, pela primeira vez, alguém oficialmente fala nos grupos organizados nas cadeias, as facções criminosas, né? Ele separa o criminoso profissional, e o ministro usa essa palavra pela primeira vez, né? Dos que ocasionalmente cometem crime. Então, o pacote é muito bom e será modificado no Congresso e debatido. O próprio ministro Sérgio Moro fala que não é licença para matar, não. É apenas uma segurança a mais para o profissional policial, que também é vítima da segurança, da violência. Sim, sim, Zé. Vamos, antes de seguir no papo aqui com a bancada, conferir um vídeo feito logo depois do anúncio, né, feito pelo ministro Sérgio Moro, pelo procurador Deltan Dallagnol. Solta pra gente, Bruno, por favor. Olá, amigos. Hoje vamos conversar sobre o recém-lançado projeto anticrime do ex-juiz federal Sérgio Moro. Esse projeto tem 3 eixos centrais. O primeiro é a promoção da efetividade da justiça, e ele faz isso garantindo a execução provisória da pena, que a pessoa condenada depois do julgamento da apelação vai para a cadeia. Em segundo lugar, ainda melhora as investigações em que aparecem pessoas que têm foro privilegiado e muda as regras de prescrição, fechando essa grande porta da impunidade do sistema de justiça brasileiro para ficar em apenas 3 aspectos da melhoria da efetividade da justiça. Em segundo lugar, esse projeto endurece a punição e o tratamento de pessoas envolvidas em organizações criminosas e dá também uma proteção jurídica para policiais que enfrentam integrantes das organizações criminosas. Em terceiro lugar, esse projeto melhora as investigações, agregando tecnologia, expandindo técnicas modernas de investigação e criando a figura do informante do bem ou whistleblower. Esse projeto ainda resolve 2 problemas centrais que a Lava Jato vai enfrentar no Supremo Tribunal Federal nesse ano, sobre os quais nós vamos conversar no próximo vídeo. Um grande abraço. Tá aí, esse pronunciamento, essa fala veio logo depois, como eu disse, do anúncio. Você pensa dessa forma, você vai nesse mesmo pensamento, você tem essa visão, vai por aí, Caio? Com certeza. O Sérgio Moro, além de herói nacional, se mostrou um exímio enxadrista político. Por quê? Esse pacote de medidas mostra um gradualismo conservador. Ele diz respeito exclusivamente à legislação infraconstitucional, portanto, que não requer nenhuma proposta de emenda à Constituição, né? E é aquele tipo de inovação bem-vinda, mas aquela inovação não revolucionária, né? Fazendo isso, ele aumenta muito as chances de aumentar o pacote com pequenas alterações por parte do Legislativo e ganha capital político para o governo. Também, a gente já vai chegar nesse ponto, comentando a fala do procurador Deltan, ele coloca uma pressão extra sobre o STF em relação ao julgamento da execução provisória da pena, portanto, a prisão após julgamento em segunda instância. E, por tabela, mostrando toda essa razoabilidade, esse trânsito, ele já vai pavimentando o seu próprio caminho para o STF. Antes de comentar, vamos mostrar o link entre esse pacote do Moro, anticrime, e a mensagem do Poder Executivo lida no Parlamento por ensejo do início dos trabalhos do ano legislativo. Diz então o Presidente da República: guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate, portanto em 3 frentes, né? Ideias, leis e nas ruas. Não temos pena e nem medo de criminoso. A ele sejam dadas as garantias da lei, mas que tais leis sejam mais duras, e continua o governo se endereçando ao parlamento. O governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade. Brilhante. Onde que você vê o DNA da administração Bolsonaro no pacote medidas do Moro? Esse assunto que vocês estavam tratando até agora, que é a segurança jurídica ao policial que enfrenta a organização criminosa e, por extensão, ao cidadão de bem, tá? Agora, vamos ver, vamos confiar no discernimento do ouvinte da PAN para ver se ele acha que isso é de fato uma licença para matar, como dizem os direitos humanos. Vamos dar uma olhada na letra da lei ou do projeto, né? Considera-se legítima defesa casos em que o cidadão, o agente policial ou de segurança pública, abre aspas, entre em conflito armado, esteja em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem, e quando o agente, abre aspas de novo, previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém
durante a prática de crimes. Na verdade, ele simplesmente conceituou o que é legítima defesa. Aqui não tem novidade nenhuma. A novidade é que quando você tem uma terminologia fluida, você acaba cometendo injustiça com esses policiais. Mas eu não queria me ater a isso. Vamos falar nos pilares que o procurador Deltan trouxe. Então, primeiro, efetividade da justiça. Segundo, combate a crime organizado e melhora nas investigações. Vamos falar da execução provisória da pena, né? Olha a sacada do Sérgio Moro. O que diz a nossa Constituição no artigo 5º? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, certo? Isso é o que está motivando toda aquela celeuma, toda aquela discussão no STF sobre a prisão após julgamento em segunda instância. Só que o Sérgio Moro, quando perguntado, não, mas por que você não quis então falar da prisão após julgamento em segunda instância no âmbito constitucional? Olha o que ele diz. Nós estamos respeitando o entendimento atual do STF, que é de 2016. Por 4 vezes o STF disse que é constitucional. Ou seja, ao passar uma legislação infraconstitucional sobre essa matéria, ele denota que o poder legislativo é a favor da prisão após julgamento de segunda instância. E o que é o poder legislativo, se não a manifestação da vontade popular? Então, ele vai jogar uma pressão extra em cima do STF, que não deveria estar discutindo isso, até porque isso nunca foi pré-requisito para prisão, senão não existiriam as prisões cautelares, as temporárias e as preventivas. Bom, além disso, né, o Zé Maria colocou muito bem, criminalização do Caixa 2 e mudança da competência. Você sai da justiça eleitoral, vai para a justiça comum. Outra coisa, mudar as regras de prescrição. Ele fala o seguinte, o que é a prescrição? É a extinção, né, da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. Passa o tempo, você não pode mais punir a pessoa. Olha a frase do Moro sobre isso. O processo penal tem que acabar ou com absolvição ou com condenação. Prescrição é apenas falha do sistema. Sobre crime organizado, quando ele vai combater, como que ele vai combater o crime organizado? Ele dá nome aos bois, ele fala no PCC, no Comando Vermelho, na Família do Norte, no Terceiro Comando Puro, os amigos dos amigos, e também as milícias. Então, para quem fala que esse é um governo ligado à milícia, é muito esquisito o Executivo sugerir um texto legal que condene as milícias desse jeito. O Moro diz, é necessário jogar mais duro com essas entidades. Então, assim, fim da progressão de regime para liderança de organização criminosa. O conceito que o Zé trouxe, que ele sempre defendeu, o Zé Maria, de confisco alargado, que é o Estado tomar para si o patrimônio do criminoso que não tem origem lícita. Isso é genial. Progressão a partir de 3/5 da pena para crimes hediondos, independente de reincidência. Isso também é uma novidade. E aumento de 50% da pena para os crimes cometidos com arma de fogo, né, contrariando aquela ideia de que as pessoas usariam as armas de forma irresponsável. Você tem um agravante penal aqui para quem fizer mau uso da arma, né? E o Moro diz, o alvo é o criminoso profissional, Edgar. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law, ou seja, o império da lei. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que as pessoas que cometem crimes hediondos com resultado de morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. E para fechar o meu comentário, aqui vem a grande novidade, que é a plea bargain, né? Tem muita gente fazendo uma tradução equivocada disso. Plea vem no sentido de pedido, de apelo ou até de declaração. Tem naqueles vários filmes e séries, né, americanos que, enfim, no tribunal o juiz pergunta how do you plea, né? Como que você se declara? E o cara fala guilty or not guilty, né? Culpado ou não. E bargain, que tem a ideia de barganha, na verdade é mais transação. Tipo, uma negociação entre o Ministério Público e o criminoso. Isso é genial porque desafoga a justiça. É diferente da delação premiada, na qual você tem um terceiro denunciando o criminoso. Aqui é o próprio criminoso que confessa o crime e, portanto, poupa todo o trâmite legal. E se você pensar isso, como é o caso da delação premiada, interagindo com os institutos da prisão preventiva e prisão temporária, que põe pressão no criminoso, você vai ter um desafogo tremendo da justiça e um pouco menos de impunidade. Então, o juiz mandou muito bem. Vini. Ô Edgar, agora quem não achou tudo isso que o Caio falou aí foi o Fernando Haddad, petista Fernando Haddad, que pelas redes sociais acabou fazendo até uma comparação
da lei, pacote aí do Moro anticrime com o plano real. E aí ele diz o seguinte: li o pacote anticrime de Moro e para quem esperava o plano real da segurança que viesse solucionar problemas relativos à criminalidade, letalidade policial, genocídio da população negra, superpopulação carcerária, etc., as medidas anunciadas são frustrantes e contraproducentes, é o que pensa o petista Fernando Haddad do pacotão anticrime de Sérgio Moro. Trindade, para a gente finalizar esse papo sobre essas questões envolvendo aí esses itens, né, que estão dentro do pacote do Moro. Eu fico pensando assim, na completude do assunto, né, na questão criminal, é óbvio que o policial tem que ter um recurso, utilizar do recurso na medida e na proporção em que ele se vê no confrontamento ali com o crime organizado. O objetivo da polícia, volto a dizer aqui, não me parece que é matar. Obviamente que a polícia usa isso como um último recurso. Você fortalecer e dar a guarida, nesse caso, que o Moro apresenta através dessa modificação que ele faz, você endossa o policial que está ali numa condição ideal de temperatura e pressão, com treinamento psicológico, com preparo técnico para confrontar o crime, agir na sua melhor condição, agir para que serve aquela posição como um funcionário público que é o policial. O problema é que na prática, e aí eu coloco para você, é que assim, a famosa e muito conhecida banda podre, né, que serve na verdade como verdadeiros grupos de extermínio, principalmente no Rio de Janeiro, é que acabam trazendo à tona discussões como essa, que vem com frases de efeito, que é licença para matar. Eu não acho que seja isso, porque numa visão global, se você também, junto a essas modificações na segurança, oferece para a sua população, pensando a longo prazo, igualdade de condição, acesso à educação para a sua população, oportunidades de acesso aos bens que a vida oferece, você vai naturalmente, ao longo prazo, tirar essas pessoas do crime. É verdade. Olha, Edgar, duas coisas aí. A primeira é a seguinte, nós estamos pensando aí com as polícias atuais, que em boa parte tem um descrédito da população, né? São polícias despreparadas, mas não é bem assim não. Existe um policial treinado e é aí que entra a legislação. Mesmo o policial recebendo instrução diária, treinamento profissional, ali no confronto, ele, levado por violenta emoção e por medo, porque não são seres humanos, acabam descumprindo normas. Por exemplo, mesmo em defesa, se ele dá um tiro a mais ou 2 tiros a mais, sim, ele se encrenca, entendeu? E eu pressuponho que essa história de treinar policiais para o novo momento em que estamos vivendo é o segundo passo, é preciso muito isso. Por outro lado, eu queria passar aqui a impressão que eu fiquei quando vi a apresentação no Ministério da Justiça. Todos mostraram o ministro Sérgio Moro, mas, na verdade, toda uma equipe lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, é que, pela primeira vez, estávamos falando com o ministro que entendia e sabia das coisas. Eu senti esta segurança, ele conhece lá na ponta do processo. Uhum. E, Caio, você falou aí sobre esse acordo, né, de se declarar culpado. Eu já fui em vários julgamentos, fazendo cobertura, que o criminoso disse para o juiz: doutor, eu matei mesmo, acaba logo com isso, não preciso desse negócio de júri, desse negócio de desgaste, não quero isso. E o juiz não pode condenar, porque ele tem o direito inalienável de ser levado ao júri. Então, essa possibilidade vai facilitar muito. Eu diria, Edgar, a parte positiva de todo esse pacote é repensar a segurança pública, porque do jeito que está indo aí, Edgar, já está muito claro que não dá. Sim. E a polícia também tem que ser modificada, você tem razão, e esse é apenas o primeiro passo. Precisa mudar, Edgar, não está dando certo. Sim. Tá certo, Trindade, perfeito. Obrigado, viu, pelo seu comentário. Um abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, obrigado. Edgar, posso deixar esse tweet do Fernando Haddad não passar batido aqui pro ouvinte? Ao que o Vini leu? Pode ser?
Ó, ele diz o seguinte: li o pacote anticrime do Moro. Para quem esperava o Plano Real da Segurança, que viesse solucionar problemas relativos à criminalidade, letalidade policial, genocídio da população negra, superpopulação carcerária, etc., as medidas anunciadas são frustrantes e contraproducentes. De fato, se é o Plano Real da criminalidade, a gente pode já esperar que o PT vai ser contra, né? Foi contra a homologação da Constituição Federal em 88, foi contra o Plano Real em 1994 e também foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, provavelmente as legislações mais importantes aí num período de uma década. Esse tweet foi do Gentili, né? Ele falou disso aí, né? Um tweet em cima desse do Haddad. Eu não li, mas é muito provável que a gente tenha chegado no mesmo lugar, porque é simplesmente especulação lógica. Mas aqui eu vou abrir então, já que a gente está falando de celebridades do mundo político, vou abrir aspas para Renata Barreto, que definiu muito bem. Caro Haddad, é compreensível que você ache o pacote anticrime frustrante e contraproducente. Para quem tem 33 processos nas costas, lembrando, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha, pertence ao partido Quadrilha e passou a campanha eleitoral toda dizendo Haddad é Lula, criminoso condenado e preso, as medidas anticrime organizado, anticorrupção e que endurecem penas para criminosos realmente são frustrantes e afetam a produção de mais crimes. Você está certo. Só, infelizmente, tem um dado aí do direito penal, que é o seguinte: a lei penal ela não retroage em prejuízo do réu. Portanto, essas leis novas que eventualmente serão aprovadas aí por sugestão do ministro Sérgio Moro não vão atingir quem já cometeu crimes e mais crimes.